Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 9. Batalha na Ilha dos Tritões. Luffy estava lutando contra os Asseclas de Ord usando apenas suas habilidades de combate sem usar frutas ou haki. Ord assistiu com raiva enquanto o Merupirralho fazia os homens-peixe mais fortes de seu time de bobos, como se eles fossem apenas crianças em uma creche. Maldito Mugiwara, não pense que por ser o guardião da ilha você pode nos governar. Jamais deixarei um humano miserável atacar-nos, gritou Ord com fúria. Luffy parou na parede com um sorriso e disse: Ord, não pretendo conquistar nem governar nada, é o próprio mar que me quer como rei. Mas mesmo assim, só quero o melhor para esta ilha e por isso a levarei ao seu tão esperado amanhecer, cumprindo a promessa do Joy Boy. E parece que o público já chegou para observar. Ord e seus Asseclas olharam para cima e viram quase toda a Ilha dos Tritões assistindo à luta. Vamos, Mugiwara, você aguenta ele. Todos gritaram. Entre eles estavam Madame Shirley e a família real que o aplaudiram emocionalmente. Eles são idiotas, apoiar um humano é como negar sua própria espécie. Ord gritou com raiva. Ord, por que você não entende que pode haver um mundo onde humanos e homens-peixe podem coexistir juntos? Luffy perguntou com raiva. Porque é impossível. Isso é apenas um sonho bobo que nos levará à morte. Ord gritou, olhando para ele com zombaria. Luffy apenas olhou para o céu e sorriu. Bem, vamos mostrar que não é assim, disse ele, apontando para o céu. Todos olharam para o céu e viram dois enormes navios descendo para a praça. O que são esses navios? Alguém gritou. Eles parecem leões, disse outro. 3 Então, as bocas dos leões se abriram e a energia começou a fluir deles. Vamos Gaonkanbon. Franky gritou no ensolarado. Forward Ligetmin voar. Califa gritou para Regulus. O raio laser e um raio elétrico saíram de ambos os leões, causando uma enorme explosão que abalou a praça. Os navios caíram diante deles com as tripulações se preparando. Olha, chegamos na hora. Chopper gritou. Mas há muitos inimigos. Gritou Mariane. Parece que são cerca de 100.000, pelo que temos que cuidar, Reiju disse sério. São apenas peixinhos, se te assustarem você pode fugir, moranguinho, disse Zenny zombeteiramente. O que você disse, droga? Reiju gritou furiosamente. Estamos de volta à batalha, vamos lá, desgraçados. Franky gritou com um sorriso. Snark, te desafio a ver quem consegue derrotar mais, Nami disse com um sorriso felino. Você vai se arrepender de ter me desafiado, gato, disse Hancock com um sorriso desafiador. Vamos chutar a bunda deles. Gritou Lazy. Então todos foram em direção a Luffy, deixando Nami e Hancock ao seu lado. Vamos te mostrar que o sonho de um mundo onde humanos e homens-peixe possam viver em harmonia é possível. Luffy gritou com um sorriso. Acima, Calypso estava com Rei Netuno observando como seu filho lutaria nesta batalha. Ela deu a ele uma habilidade que ela possuía, um Akuma no Mi com o qual ela era uma pirata com grande poder. Mas seu filho disse a ele que usaria contra Kaido na luta deles, já que era o ideal para lutar contra ele. Ord olhou para eles com fúria, mas sorriu com confiança e disse: Você vai me mostrar algo tão patético quanto isso? Loucura! Eu me tornarei o rei deste país e causarei o caos no devaneio. O temido reino submarino começará. E então, eu me tornarei o rei dos piratas. Luffy olhou para ele com olhos sérios e disse: Você está errado, Ord. Só pode haver um rei pirata, mas também não vou deixar você causar o caos no mundo. Realmente? Tenho 100.000 sob meu comando. O que sua pequena tripulação pode fazer contra todo o meu exército? Gritou Ord, apontando para todos que o seguiam. Todos os homens-peixe gritaram em resposta às suas palavras, mas os Mugiwaras e os Dorobos Necos permaneceram calmos. Sanji viu que Luffy não fez nada e perguntou: Irmão, você não vai usar seu haki do rei? Luffy riu alto, provocando Ord e disse: Contra um exército? Prefiro que todos fiquem de pé para que você possa se divertir. Então você não vai lutar? Zoro perguntou com um sorriso. Não, se eu fizesse não te deixaria nada. Vou lutar com Ord no final enquanto vocês se divertem, disse Luffy, parando atrás deles. Super, nesse caso sente-se neste trono, King. Ele criou um trono graças ao fruto do magnetismo e Luffy sentou-se nele para assistir à luta. Ord rangeu os dentes ao ver isso e gritou: Você está tirando sarro de nós, Mugiwara? Não, eu sei o quão fortes os homens-peixe são, mas você não deve subestimar meus nakamas. Aqueles que fizeram isso pagaram caro, disse Luffy calmamente. Então, todos os Mugiwaras avançaram contra o exército com entusiasmo. Vamos, traga 1 milhão se quiser, vamos enfrentar todos, gritou Nami, lançando raios em 10 homens-peixe.
Isso mesmo, você verá o poder da tripulação que governará os mares, gritou Hancock, chutando 10 também. A batalha já começou de forma épica e todos lutaram sorrindo. Yo, meu coração bate de excitação, gritou Brock. Ele atacou vários homens-peixe com sua espada, que congelou instantaneamente. Embora eu não tenha coração, Yo, acho que é hora de tentar isso. Ele disse, pegando seu violino. Ele começou a tocar uma melodia alegre e de repente alguns esqueletos apareceram dançando ao som da música. Por que apareceram alguns esqueletos dançantes? Perguntou um dos homens-peixe. Ah, esses são meus novos poderes. Apresento a vocês a dança da morte. Brock disse com uma voz séria. Imediatamente, os esqueletos começaram a atacar os homens-peixe com golpes dançantes, derrotando um bom número deles. Yo, que festa boa! Brock gritou alegremente. Um grupo de homens-peixe com escudos foi em direção a Zeimi, mas ela apenas preparou suas espadas. Santoryu, Kokujo ou Tatsumaki. Gritou ela atacando. Um enorme redemoinho jogou todos os homens-peixe no ar, isolando-os. Isso não para. Quando isso vai parar? Gritaram os homens-peixe. Zeimi olhou para eles com um sorriso demoníaco e disse. Quando eles chegarem ao inferno. Todos ficaram assustados quando ouviram isso e Zeimi olhou para uma pessoa com um sorriso e disse. Você viu isso, morango? Derrote 50 com um único corte. Mas Reiju permaneceu calma enquanto muitos homens-peixe com espinhos vinham atrás dela. Morango, pare de ficar imóvel como uma estátua. Zeimi gritou furiosamente. Para onde você está olhando, Marima? Disse uma voz ao lado dela. Zeimi viu Reiju parado ao lado dele com um sorriso e olhando novamente, viu como todos os homens-peixe foram atingidos ao mesmo tempo por ninguém. Como é que? Zeimi tentou perguntar. Reiju sorriu maldosamente e respondeu. Você é especialista em potência marítima, eu decidi me especializar em velocidade. E acho que derrotei 55 em um movimento. Zeimi cerrou os dentes, mas eles observaram vários homens-peixe se lançarem do ar em direção a Luffy. Luffy! Zeimi gritou tentando ir protegê-lo. Mas Reiju apareceu, andando pelo ar e rapidamente chutou todos os homens-peixe com fúria. Não se atreva a tocar no meu homem. Luffy-kun, eu te protegi deles como deveria ser, Reiju disse sorrindo para Luffy. Luffy apenas deu a ele seu sorriso clássico, fazendo Reiju revirar os olhos e dançar com amor. Zeimi apenas grunhiu com isso, mas continuou a lutar. Uau, parece que nossas irmãs levam a rivalidade a sério, disse Sanji, fumando. Sim, assim como nós. Aliás, sobrancelhas, ele teve 145 derrotados, Zoro disse apontando para sua montanha. Não é verdade, você tem 130 anos. Tenho 150 anos, Marimo. Sanji gritou com fúria. Não é verdade, coitado. Os dois rosnaram um para o outro com raiva e continuaram a competição. Por outro lado, Robin matou vários homens-peixe acompanhados por Vivi. Millefleur, Gigante Ono. Robin gritou, jogando o pé contra todos. Sabres, pesados. Vivi gritou, lançando um poderoso ataque de areia. Muitos homens-peixe foram lançados voando por ambos os ataques. Outro esquadrão de homens-peixe tentou ambos, mas as escotilhas do Sunny começaram a se abrir. De repente, uma motocicleta correu em direção a eles e Franky gritou. Unidade Rinoceronte Negro. Incrível, uma motocicleta rinoceronte. Lazy gritou com estrelas nos olhos. Ei, fiz algumas melhorias graças ao meu engenho científico, Reiju disse com um sorriso. Mas não sou só eu. Franky gritou olhando para Sunny. Todos olharam e viram outro veículo mecânico que começou a atirar em todos os homens-peixe. Unidade Brasil Tank 5, ataque. Nojiko gritou no veículo. Um dinossauro. Lazy gritou mais animado. Comandante Mariane ao seu serviço. Mariane disse fazendo uma saudação militar. Vamos, contra eles. Usopp gritou com um sorriso. Mas então ouviram o som de animais e quando olharam novamente para o Sunny, viram um macaco Jack com o chapéu cobrindo os olhos. Um macaco. Ord perguntou zombeteiramente. Luffy olhou para Jack com um sorriso e um macaquinho gritou alto. Para surpresa de todos, vários animais saíram do navio e começaram a atacar os homens-peixe. Que diabos? Ord gritou. A batalha estava aumentando a tensão com o lado de Luffy assumindo a liderança. Então, duas pessoas lançaram seus canabos contra os homens-peixe. Rameokei. Grito Yamato. Golpe da beleza. Alvida gritou. Com ambos os ataques, um grande número de homens-peixes foi lançado voando. Eles são incríveis. Disse alguém lá em cima. Vamos, Mugiwaras. Gritaram outros.
Ord assistiu tudo com fúria enquanto em outra área, o raio caiu e vários homens-peixe se transformaram em pedra. Menos 150, 151, 152, Nami contou enquanto derrotava mais homens-peixe. Menos 153, 154, 155, Hancock disse da mesma forma. Eu não vou perder para ela. Ambos pensaram furiosamente. Ord cerrou os dentes ao olhar para Luffy com aquele sorriso que o deixava enjoado. Estou ficando cansado disso, Mugiwara. Ele gritou, levantando-se. Luffy sabia o que iria fazer, mas ainda sorria. Kraken, venha agora. Ord gritou. Tsurune apareceu diante deles e Ord lhe disse. Destrua-os agora. Tsurune atravessou a praça enquanto Ord sorria, mas o sorriso desapareceu quando viu Kraken se mover atrás de Luffy. O que isso significa? Ord gritou sem poder acreditar. Luffy apenas olhou para o povo e disse. Tsurune, proteja os habitantes da ilha. Tsurune sorriu e ficou na frente deles de forma protetora. Então, Luffy olhou para Ord e se levantando, disse. Chegou a hora de eu agir. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Mugiwaras vs Ord. Enquanto Luffy se preparava para lutar, Chopper lembrou de algo e gritou. Usopp, mova o tanque. Usopp entendeu e afastou o tanque do local, que desabou imediatamente. Kia. Como você evitou minha queda, Daruma, disse Daruma saindo do buraco. Então, Franky foi com sua moto em direção a eles e, abrindo o tanque, tirou todos para fora, jogando-os para o alto. O que você está fazendo, Franky? Nojiko gritou, muito irritada. Tio Franky, você não precisava nos tirar daquele jeito. Mariane gritou, também com raiva. Desculpe, mas chegou a hora do novo Franky Shogun que a irmã Reiju e eu criamos, gritou Franky. Um melhorado? Usopp e Chopper perguntaram com estrelas. É assim mesmo. Black Rhino, Brush Tank, Assembleia. Franky gritou. Instantaneamente, os dois veículos se juntaram e Franky Shogun apareceu, assim como se lembravam dele. Franky Shogun versão 2. Franky gritou de alegria. Mas é o mesmo de antes. Usopp e Chopper gritaram desapontados. Na verdade não, Reiju disse. Todos olharam para ela e Reiju explicou. Franky me contou sobre sua criação na ilha e resolvi melhorá-la. O design é o mesmo, mas suas funções são as que melhoraram. Você verá do que estou falando. Incrível! Lazy gritou com estrelas. A combinação de robôs dos nossos sonhos. Gen, Yosaku e Johnny gritaram. O robô fez aparecer 4 espadas atrás dele que começaram a levitar no ar e Franky gritou. Espadas Franken, hélices com fio. As espadas começaram a atacar os homens-peixe movendo-se como hélices de helicóptero e vários homens-peixe caíram sob o ataque. Então, canhões apareceram nos ombros do robô e Franky gritou. Franky canhão. Os canhões dispararam contra mais homens-peixe, fazendo-os voar para a maravilha de Lazy, Usopp, Chopper e o trio de idiotas. Luffy viu isso com um sorriso, mas observou Mariane ficar parada e um homem-peixe a atacou. Você é apenas uma garota pequena e fraca. Gritou o homem-peixe, balançando a espada. Mas Mariane simplesmente o deteve com tubo e olhou para ele com raiva. Posso ser pequeno, mas não sou fraco. Eu sou filha do futuro rei dos piratas e vou mostrar o quão forte eu sou. Ela gritou com determinação. Então, ele apontou o tubo para o homem-peixe e algo parecido com tinta se formou a partir dele. Veater Paint, pitoresco vento. Ela gritou com um sorriso. De repente, a pintura foi lançada em direção ao homem-peixe em forma de rajada de vento, derrotando-o. Luffy sorriu muito ao ver como sua filha combinou suas habilidades com as de sua rainha e Nami também sorriu para sua filha. Essa menina é um prodígio, ela é digna de ser nossa filha. Também vou treiná-la para aprender meu estilo de luta, disse Hancock com um sorriso. Vá em frente, não vejo nada de errado nisso, disse Nami. Então, um grande número de homens-peixe se lançaram contra o Usopp, mas ele só pegou uma semente e cobriu-a com Aki, apontou dizendo. Dardo de bambu preto. Ao atirar, nasceram muitos bambus pretos, matando muitos homens-peixe. Plantas com Aki. Como você fez isso, sensei? Nojiko perguntou surpresa. Passe os 2 anos treinando para conseguir isso quando ouvir que Luffy conseguiu imbuir Aki com o elemento logia. Fiquei tentando por 2 anos até conseguir, explicou Usopp. Entendo, mas não vou ficar para trás. Bombardeio estelar. Nojiko gritou, atirando 3 bolinhas de gude. Quando eles atingiram, eles fizeram uma enorme explosão em cadeia que fez muitos homens-peixe voarem. É igual ao cara da bomba de meleca. Usopp disse surpreso. Sim, mas não quero usar algo nojento assim e por isso, cubro minhas balas com meu poder para fazê-las explodir, Nojiko disse com um sorriso.
Acho que está melhor, Usopp disse com uma gota de suor. Todos encorajaram os Mugiwaras com suas lutas, mas algo estava acontecendo no subsolo. Kia, vou encher esse quadrado de rachaduras e afundá-las, gritou Daruma, cavando no subsolo. Mas ele sentiu a presença de outra pessoa no subsolo e foi imediatamente puxado para a superfície. Quem fez isso? Ele gritou com fúria. Fui eu. Gritou Chopper, parando na frente dele, on point. Com isso eu sou bom em cavar. Incrível, você é um cervo voador. Lazy gritou com um sorriso. Eu não sou um cervo voador. Chopper gritou com muita raiva. Seu maldito coral egocêntrico, vou cortar você em tiras. Daruma gritou com raiva. Você está errado, sou um egocêntrico monstruoso e não estou sozinho. Chopper gritou com um sorriso. Imediatamente, algo branco se lançou contra Daruma, que se esquivou a tempo e viu seu atacante furioso. E quem é você? Ele gritou. Eu? Sou apenas alguém que vai mandar você embora, disse uma garota de pelo branco em formato de cachorro. Yamato. Chopper gritou de alegria. Yamato apenas sorriu para ele e se preparou para lutar. Enquanto isso, Luffy caminhava calmamente em direção a Ord, mas dois homens-peixe se aproximaram dele para detê-lo. Você terminou, Dugong? Disse um deles. Não chegue perto do capitão. Disse o outro. Mas foram parados por duas mulheres que liberaram uma aura cheia de fúria. E você, Nami gritou, acertando um deles com um punho de raio negro. Eles não vão tocar nos nossos. Hancock gritou, acertando o outro com seu chute, transformando-o em pedra. Luffy continuou seu caminho enquanto Ord observava com cautela. Mugiwara está vindo. Ele gritou, se preparando. Mas para surpresa de todos, Ord foi lançado voando por outra pessoa contra a parede. Lazy, o que eu te contei sobre roubar meus momentos? Luffy perguntou a Lazy. Após acertá-lo, Lazy olhou para Luffy com um sorriso e disse. Xixi, desculpe. Mas eu queria chutar a bunda dele. Luffy suspirou e olhou para o céu. Pelo menos eu cuidei daquele cara antes da batalha, então Nó não vai aparecer, disse Luffy com um sorriso. Flashback depois de enviar Ord junto com seus capangas, Vanderdecken estava planejando seu movimento para ir atrás da princesa Shirahoshi quando um flash apareceu na sua frente e um homem com um enorme sorriso ficou na sua frente. Quem é você, maldito? Decken gritou com fúria. Luffy apenas cobriu o punho com fogo negro e disse. O namorado do Shirahoshi e eu estou muito chateado. Depois disso, Vanderdecken não soube de mais nada até acordar amarrado dentro de uma cela no palácio. Fim do flashback. Luffy sorriu ao se sentir aliviado por ter evitado tal catástrofe. Mas então, Ord levantou-se dos escombros furioso e olhando para Luffy com fúria, gritou. Mugiwara, não vou deixar você atrapalhar. Luffy apenas deu um sorriso malicioso e permaneceu em seu lugar enquanto dizia para Lazy. Vou deixar você com o peixinho por enquanto, quero ver o quão forte você realmente se tornou. Lazy olhou para Ord com um sorriso quando ele a atacou com a palma da mão de karatê, mas Lazy esticou o pescoço dizendo. Isso não vai funcionar contra mim, porque sou feito de borracha. Gomu não, mas um bando de homens-peixe ficou entre eles com escudos para proteger Ord. Idiota, abra a cabeça com isso. Gritou um deles. Kane. Lazy gritou, jogando a cabeça para frente. Sua cabeça bateu nos escudos, fazendo todos os homens-peixe voarem. Mas então, Ord moveu-se para atacá-la com um chute. Lazy protegeu o braço de Aki, impedindo-a. Então, ele cobriu a perna com Aki, pulando no ar e desferindo um chute que o jogou no chão. Mas Ord criou água em seu braço e jogou na direção dela. Yazubame. Ord gritou. As gotas foram direto para ela, mas Lazy desviou de todas com facilidade, deixando todos de boca aberta. Então, Lazy esticou o braço com Aki e em seguida jogou na barriga de Ord com força, tirando o ar e mandando novamente contra a parede. Essa garota é incrível. Todos gritaram. Lazy com certeza tem o nível de Luffy naquela época, então não estou surpresa. Nami disse alegremente. Devo admitir que aquela garota seria uma grande rainha na minha ilha, disse Hancock alegremente. Mas então, Luffy se aproximou de Lazy e disse. Lazy, isso foi maravilhoso. Agora é a minha vez, então ajude os outros em suas lutas. Sim, Luffy-kun, Lazy disse, saindo. Luffy olhou para Jinbei e disse. Você quer brigar comigo? Claro, Luffy-kun, Jinbei disse com um sorriso. Então, eles viram os destroços da parede voarem e Ord se levantou com raiva. Ele olhou para Luffy e Jinbei com fúria e gritou. Você já está farto de mim, vou te levar para o fundo do abismo junto com seu sonho estúpido de convivência. Luffy apenas suspirou e disse.
Lamentável, instantaneamente, Ord sentiu como foi atingido com força no estômago e viu como Jinbei era o atacante. O golpe o machucou gravemente quando Jinbei o atingiu com a vencida Armor-Aki e ele foi jogado para trás com força. Mas ele se recuperou e lançou um golpe de karatê em Jinbei, que se cobriu com o Aki do golpe. Uma onda de ar foi enviada pelo impacto, mas Jinbei permaneceu estável, o que assustou Ord e ele se afastou enquanto preparava gotas de água na mão. Yasubame! Ele gritou, jogando-os em sua direção. Mas Luffy só usou seu corpo para recebê-los para ele, permanecendo intacto, e Ord ficou mais assustado. Jinbei o atacou novamente com uma técnica de karatê Homem-Peixe que conseguiu empurrá-lo alguns metros para trás, mas o malvado Homem-Peixe jogou algumas gotas de água nele, que o Mugiwara mal conseguiu desviar. Mas isso fazia parte do plano de Luffy, que se lançou em direção a Ord com sua segunda marcha e com fogo negro cobrindo seu braço. Isso acaba agora, Ord. Gomu Gomu, Black Havoc, gritou ele, lançando seu ataque. O punho de chamas negras atingiu diretamente o peito do Homem-Peixe, causando-lhe a maior dor que ele já havia sentido. Depois de sentir como suas entranhas queimavam intensamente, Ord caiu no chão enquanto dizia: "Eu sou possível, eu não posso perder contra um humano." Luffy olhou para ele com olhos neutros e disse: "Bem, você acabou de fazer isso." Quando o Homem-Peixe caiu inconsciente, todos os piratas Homens-Peixe ficaram sem palavras com o que testemunharam. Seu capitão havia sido derrotado e de todo o exército de 100.000 homens restavam apenas cerca de 100, sem contar os mais fortes que foram derrotados. "O capitão foi derrotado!" gritou um deles. "O que fazemos agora?" gritou o outro. Mas eles viram como os ministros e o exército do reino o cercaram. "Eles estão presos por atenção contra a ilha!" gritou o ministro de direita com fúria. Vendo que não tinham escapatória, levantaram as mãos em sinal de rendição e deixaram-se prender. Eles prenderam todos os piratas Homens-Peixe e então o povo começou a comemorar a vitória de seus protetores. Luffy viu a felicidade da ilha com esta nova paz e não pode deixar de sorrir. Alguém deu um tapinha em seu ombro e ele viu Jinbei sorrindo para ele. "Você conseguiu, Luffy-kun." "Eu sabia que você conseguiria de novo", disse ele alegremente. "Você está certo, e quer saber? Gosto de ver os sorrisos das pessoas que ajudei, então posso ser um herói só para aproveitar isso", disse Luffy com um sorriso. "Ah, é assim que você fala, capitão?" Jinbei gritou com um sorriso. Com isso, o pesadelo da ilha acabou. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Comemorando a vitória. Após a luta pela Ilha dos Tritões, os piratas escravos foram libertados e seguiram em direção ao novo mundo em busca do One Piece. O rei Netuno ordenou que os Homens-Peixe envolvidos no incidente vivessem juntos com os outros, apesar dos protestos do povo, mas ele bloqueou para sempre o antigo local dos malvados Homens-Peixe. Enquanto isso, os Mugiwaras viajavam no Sune rumo ao palácio para a festa. Pela forma como saíram, parecia que estavam fugindo, disse Calypso com um sorriso. "Não podemos ser vistos completamente como heróis. Heróis são pessoas que não podem sair por aí bebendo álcool." "Eu quero beber álcool." Zoro disse sério. "No meu caso, acho que os heróis deveriam compartilhar com todos. Eu quero comer toda a carne. Embora eu só possa compartilhar isso com minhas meninas", Luffy disse também sério. "Ah, eu entendo sua filosofia. E você, Nami? Você pensa como eles?" Calypso disse olhando para Nami. Nami fez uma cara séria, tão séria quanto Luffy e Zoro para dizer: "Eu não conseguia entender as palavras do Luffy sobre heróis antes, mas agora eu entendo. Em minhas próprias palavras, herói é alguém que compartilha o tesouro com os outros e não guarda nada para si. Eu guardo todo o meu tesouro." "Que filosofia da rainha", Usopp disse com uma gota de suor. Mas eles ouviram Jinbei dizer: "Sinto muito, Luffy-kun, mas tenho que ir com a Big Mom." Todos olharam para ele surpresos com aquelas palavras e Luffy disse: "Deve ser por causa do casamento de Aladdin-san com uma das filhas da Big Mom." "Isso mesmo, mesmo que a ilha não seja território dela, ela exigiu que eu me juntasse à sua tripulação", disse Jinbei sério. Luffy pensou um pouco, mas com um sorriso disse: "Não tem problema, isso vai nos ajudar no Volikak." Jinbei assentiu e Calypso se aproximou para dizer: "Cuidado, Jinbei, eu lutei contra aquela mulher e sei muito bem o quão má ela é." "Não se preocupe, Calypso-sama, eu aceito", disse Jinbei. Mas então eles viram como um soldado do palácio apareceu com Dendemushi e a voz do rei Netuno foi ouvida dizendo: "Luffy-kun, eu te devo uma festa, então estamos te esperando no meu palácio." "Claro, Netuno, vamos lá agora." Calypso disse com um sorriso. Enquanto a grande festa estava sendo preparada no Palácio Ryugu, na prisão da torre estavam Ord com seus homens e Vanderdecken presos por seus crimes.
Vadatsume foi levado embora e um enorme banquete Mugiwara estava sendo preparado por toda a ilha. O palácio Ryugu, os Mugiwaras comemoraram, dançaram, comeram e cantaram na grande festa que lhes foi oferecida. Tinha cantor, músicos, dançarinos, comida, bebida e alegria. Cada um curtiu a comemoração à sua maneira. Zoro, Zenmi e Ziri beberam. Sanji curtiu as sereias que o acompanhavam. As meninas de Nami e Luffy dançaram e cantaram. Os meninos se divertiram. Calypso conversou com Netuno e Laizi. Devoraram tudo que eu encontrado. Mas onde está o nosso querido capitão? E a princesa sereia? Bem, no quarto da princesa sereia, na torre, se você ouvisse com atenção, poderia ouvir gemidos e gritos pertencentes à princesa. Razão. Bem, a princesa sereia pediu ao nosso querido capitão que a transformasse completamente em mulher e ele concordou. Desta forma, ambos passaram a celebração à sua maneira. Enquanto as festividades e os dois príncipes continuavam a actuar, Robin aproximou-se do rei de Calypso. Rei Netuno, Calypso-sama, devo te contar uma coisa importante sobre Joy Boy. Ela disse séria. Ambos olharam para ela e o rei Netuno perguntou. Você leu aquela coisa na floresta? Eu fiz isso há muito tempo e agora estou escrito em meu livro. Eu sei sobre a carta de desculpas e a quem ela foi endereçada. Eu também sei sobre o propósito de Noah e que a princesa sereia é a arma ancestral Poseidon. Robin afirmou calmamente. O rei ficou surpreso com isso e suspirou. Estou surpreso que você saiba de tudo isso. Na verdade, tudo é verdade e estamos aguardando quem representará o Joy Boy, disse ele. Calypso se aproximou dela e disse. Na minha viagem sua mãe me contou tudo isso e por isso estou sabendo dessa história. Mas o que você tem a nos contar sobre Joy Boy? Robin suspirou e começou a contar. Na minha outra vida, seguimos a trilha do século vazio e descobrimos que nasceriam dois reis que guiarão o mundo ao amanhecer. Um deles se levantará contra a opressão com a ajuda das três armas antigas e libertará o mundo para o novo amanhecer. Este rei é aquele que hoje será conhecido como um novo Joy Boy. Calypso-san, esse rei é seu filho Luffy, é ele quem terá o título de Joy Boy. Calypso deixou cair o copo no chão, quebrando-o, e olhou para Robin com os olhos arregalados, assim como o rei Netuno olhou para ela. Depois de alguns minutos em estado de choque, Calypso teve que se segurar no rei para não cair enquanto dizia. Ah, que irônico. Aqueles malditos arrogantes que pensam que são deuses têm medo dessa profecia há séculos e no final ela se torna realidade através de um deles. Se esta é uma grande piada dos verdadeiros deuses, eles a jogaram muito bem. Ah, seu povo patético e ignorante, você será destruído pelo sangue de seus próprios mestres. Enquanto isso Luffy estava voltando com a princesa para conhecer os outros e Jinbei resolveu falar com ele. Luffy-kun, devo te contar uma coisa muito importante, mas deve ser em particular. Luffy assentiu e foi com ele até a entrada onde encontrou Nami, Nojiko, Usopp, Mariane, Chopper, Laizi comendo, Sanji, Reiju, Zoro, Zenmi e Hancock. Vejo que todos vocês estão aqui, disse ele com um sorriso. Acabei de fazer uma pausa na bebida, amor, disse Nojiko. Eu comerei, disse Mariane. Eu sou a sereia, disse Sanji. O que há de errado, meu amor? Nami perguntou. Jinbei quer nos contar uma coisa e acho que sei o que, disse Luffy. Um tempo depois Aokiji e Akainu brigaram de novo. Todos gritaram. Eu tinha ouvido falar disso, aqueles dois se enfrentaram novamente no Pancasard é conhecido como a primeira batalha da justiça. Neste momento aquele lugar deve estar igual ou pior que da última vez, Luffy disse sério. Isso mesmo, Aokiji teve que recuar por ordem de Z para não perder um fuzileiro naval valioso para a justiça e o governo declarou isso como a primeira vitória da Marinha Mundial, disse Jinbei. Luffy pensou que teria que falar com Aokiji em breve, mas se lembrou de outra coisa importante. O que você aprendeu sobre Barba Negra? Ele perguntou a Jinbei. Bem, o pai não aguentou mais devido à doença e morreu com um grande sorriso. Antes de morrer, ele nos deu a ordem de segui-lo até o fim e Marco assumiu o comando com Ace-san como braço direito. Mas algo semelhante à última vez aconteceu. Barba Negra atacou os territórios do pai e tomou o título de Yonkou. Agora ele voltou a caçar Akuma, mas dizem que ele se tornou obsessivo com isso agora. Parece que o fato de você poder ter várias habilidades o tornou ainda mais poderoso, explicou Jinbei. Isso significa que ele está atrás de mim agora. Chopper gritou aterrorizado. Como eu disse antes, quem iria querer sua fruta Ito Ito? Talvez o do Luffy porque seja de um deus tão poderoso, mas o seu é normal, acho que ele não quer, Usopp disse a ele com uma gota de suor. Não havia necessidade de ferir meus sentimentos. Chopper gritou, batendo nele. Ah, deixe-o tentar.
Você não precisa temer só a mim, tem também minha tripulação que, embora haja alguns sem habilidade, são bons em Yaki. Não importa o quão poderoso ele se torne, vou derrotá-lo para o futuro que desejo. Ei Luffy, o que vai acontecer com Shanks? Lembre-se que depois de Wano ele decidiu ir para o One Piece e no final tivemos que lutar com ele, Nami disse curiosa. Oh, você não precisa se preocupar com ele, disse Upa, aparecendo. Todos olharam para ela surpresos e Luffy perguntou. Do que você está falando, Uta? Quando ele me deixou aqui, ele me deu um recado para você. Vá buscar o One Piece sem se preocupar. Agora não pretendo interferir na sua jornada e esperarei por você na Ilha Davi para uma luta amigável quando você realizar seu sonho. Outra coisa, quando você terminar o seu negócio em Dressrosa, eu te darei uma surpresa através do jornal. Essa foi a mensagem, Uta disse com um sorriso. Todos ficaram surpresos com essas palavras e Luffy sorriu ao dizer. Fico feliz em ouvir isso e ele me perguntou qual seria essa surpresa, mas ele olhou para Lizzie e viu que ela comeu todos os doces que curiosamente eram destinados a uma pessoa. Ele suspirou e disse aos seus melhores nakamas. Nami, Hancock, Zoro, Sanji, vamos para a praça e devo conversar com certas pessoas. Os quatro assentiram e o seguiram em direção à praça. Enquanto isso nós os encontramos assim quando os vimos novamente, disse o guarda. Netuno, Calypso, Jinbei e os príncipes observavam Ord e seus asseclas com os olhos arregalados. Não acredito, disse um ministro. Não pense que você vai me ter aqui para sempre. Essas barras são, como dói. Gritou um dolorido Ord. Ele e todos em seu grupo pareciam velhos decrépitos e sem forças. O ministro pensou um pouco e disse. Acho que essas pílulas eram na verdade o Tamatebaco. Eles foram roubados há 10 anos e nunca soubemos quem era. Agora sabemos quem é o ladrão. Jinbei olhou para Ord com pena e disse. Olha para onde foi sua ambição, Ord, direto para o seu fim. Cala a boca Jinbei, em breve terei minha vingança e acabarei com a humanidade, gritou Ord com raiva. Jinbei olhou para ele com tristeza e saiu, dizendo. Sua queda foi sua própria ignorância. De repente, um guarda parou na frente do ministro à esquerda e disse. 2 homens da equipe da Big Mom chegaram à fábrica de doces. O ministro fez uma cara séria e disse. Temos problemas. Se não conseguirmos os doces da Big Mom, ela vai nos destruir. De volta ao grupo de Luffy, já haviam chegado à fábrica e encontraram 2 pessoas discutindo com o ministro. Por favor, entendam, passamos por uma guerra dolorosa e a fábrica foi atacada no incidente, disse um ministro. Big Mom não se importa com a guerra civil que eles tiveram. A única razão pela qual ele não atacou a sua ilha é por causa desta fábrica. Se você não tiver o doce, a mamãe vai ficar brava e você estará acabado, disse um Mink dos piratas Big Mom Pecons. O ministro não sabia o que fazer quando uma mão pousou em seu ombro e ele viu Luffy sorrindo para ele. Não se preocupe, eu cuidarei disso, disse ele em tom calmo. Luffy-kun, o ministro disse alegremente. Pecons olhou para ele e olhou o jornal para encontrar algo sobre ele, vendo que era Mugiwara no Luffy. O que você está fazendo aqui, Mugiwara? Ele perguntou com raiva. Luffy olhou para ele com a testa franzida e apontando para sua bandeira, disse. Não posso ir para um dos meus territórios, Pekomamushi. Como você me chamou? O leão gritou com raiva. Mas uma voz os interrompeu. Pecons, não é bom ameaçar o protetor da ilha. Devemos pegar os doces imediatamente. A festa do chá é daqui a 4 dias e se não viermos com os doces, mamãe vai nos matar. É um prazer, sou o Barão Tamago, Soir, disse Tamago, tomando café. Prazer em conhecê-lo, sou Mugiwara e não Luffy. Sinto muito pelos doces, parece que uma das minhas garotas comeu todos. Em troca, disse Luffy fazendo aparecer vários sacos de rachaduras dimensionais, ofereço a você esses doces para levar para a Big Mom. Tamago verificou os doces e os encontrou não só sem veneno, mas também com um sabor requintado. Eles são perfeitos, quem é o criador de tal maravilha? Um padeiro que está sob a nossa bandeira, disse Sanji, fumando. Entendo, disse Tamago. Mas eu tenho um pedido. Você pode entrar em contato com a Big Mom? Queremos falar com ela, disse Luffy com um sorriso. Os dois se entreolharam por um momento para pegar um Dendemushi e marcar. Depois de um tempo, a voz do Yonkou foi ouvida. Meus doces estão prontos, Tamago? Big Mom perguntou. Bem, não havia nenhum quando chegamos, mas, ele tentou dizer quando foi interrompido. Como é que não há nenhum? Eu quero meus doces e quero agora, Big Mom gritou furiosamente. Calma mãe, o jovem Mugiwara no Luffy nos explicou que uma de suas mulheres comeu e nos deu uma grande quantidade de novos doces deliciosos em troca. Eu verifiquei, não tem veneno e são deliciosos, disse Tamago na tentativa de acalmá-la.
Big Mom ficou chocada e depois começou a rir. Mama, então o jovem Mugiwara está me mandando doces por causa do erro de uma de suas esposas? Me conta, garoto, o que você está fazendo igual a mim, pegando tantas mulheres? Ela disse se dirigindo a Luffy. Luffy pegou o microfone e respondeu. Ah, garanto que não serei como você, jogando fora minhas esposas quando elas não me servem mais ou assassinando meus filhos porque não são o que eu queria. Serei um marido amoroso para todas as minhas mulheres e um pai protetor para todos os meus filhos. Mas quero falar com você, pretendo visitá-lo em breve, talvez no chá e gostaria de uma boa comissão de boas-vindas. Mama, eu gosto de você, garoto. Você não está interessado em casar com alguma das minhas filhas? Big Mom perguntou com um sorriso. Luffy ia responder, mas alguém tirou o microfone dele. Sinto muito, mas se meu filho se casar com alguma de suas filhas, será nos nossos termos. Lin, disse Calypso com um sorriso. Essa voz, não pode ser. Pensei que você estivesse morto. Big Mom gritou, chateada. Eu só estava me escondendo, querida, disse Calypso zombeteiramente. Não me chame desse apelido de novo. E como é que Mugiwara é seu filho? Gritou Big Mom. Bem, ele é meu precioso príncipe, então não se atreva a conspirar contra ele, disse Calypso com um sorriso terno. Então, Sanji pediu o microfone e quando pegou falou. Big Mom, há uma de suas filhas chamada Charlotte Pudding que é muito importante para mim. De repente um pequeno rap foi ouvido e Sanji sabia que era Pudding, então gritou. Pudding-chan, espere por mim por favor. Em breve irei buscá-lo e tirarei você do seu sofrimento. Então, Nami arrancou o microfone dele e gritou. Ei garota gorda, você pode me ouvir? Quem diabos é você? Big Mom gritou com raiva. Eu sou Monkey D. Nami, esposa principal de Monkey D. Luffy. Me escute, senhora gorda. Espere por mim porque eu irei para o novo mundo. Vou chutar a sua bunda Vou tirar de você o título de Yonkou, ela gritou a plenos pulmões. Todos a viram com o queixo no chão, exceto Hancock que a viu com raiva e Calypso que a viu com orgulho. Big Mom apenas rosnou com raiva e disse. Maldita pirralha. Fim do capítulo 11.